Louvamos a Deus por estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Estudaremos a lição 11 da Revista dos Jovens, que tem por título Julgamento Final, Novos Céus e Nova Terra. Já quase chegando à conclusão do nosso trimestre, onde estamos estudando sobre Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. A revista comentada pelo pastor Reinaldo Odilo. Louvamos a Deus, indicamos para os irmãos que os slides da nossa lição estão na descrição do vídeo, tanto em PDF como PowerPoint. Os irmãos podem fazer o download e utilizar-se livremente. Pedimos aos irmãos que possam compartilhar esse material, também se inscrever no nosso canal para incentivar o nosso trabalho. O texto do dia diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. A síntese de nossa lição: no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada, e após a condenação estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Glórias a Deus. Então, nessa etapa final, estaremos vendo aqui através dessa lição, onde Deus vai julgar todos os ímpios ali no julgamento final, no julgamento do trono branco. E após esse julgamento, após a condenação desses que não serão encontrados no livro da vida, então dar-se-á novos céus e nova terra. Já haviam passado, já haviam fugido da presença do Senhor quando se instaura ali o tribunal, e agora Deus forma novos céus e nova terra. O texto bíblico se encontra em Apocalipse capítulo 20, verso de 11 a 15, e Apocalipse 21, do verso 1 ao 3. Vamos fazer a leitura. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição, estaremos extraindo de cada tópico da lição, é mostrar que, segundo as Escrituras Sagradas, haverá um julgamento final, explicar que haverá novos céus e nova terra, e mostrar que a alma é imortal e que a vida não cessa. Introdução na nossa lição, podemos ler o seguinte: as Escrituras revelam que Deus separou um dia para julgar Satanás e a todos os ímpios que rejeitaram a mensagem da salvação. O julgamento final será presidido por Jesus Cristo, a quem o Pai otorgou todo o poder para julgar e estabelecer a justiça. Após o fim do milênio, Satanás será solto de sua prisão para enganar muitas pessoas e as conduzirá a marchar para destruir Jerusalém. Contudo, o Senhor fará descer fogo do céu, destruindo os exércitos inimigos, derrotando a Satanás e estabelecendo juízo. Em seguida, todos os mortos, grandes e pequenos, deverão comparecer perante o grande trono branco, onde o Senhor estará sentado para julgá-los, conforme as suas obras encontradas nos registros divinos. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Será um dia terrível. Findados os juízos de Deus, os redimidos do Senhor servirão com alegria por toda a eternidade. Então é o acontecimento seguinte após o milênio, que estudamos na lição passada.
quando então Satanás, no final do milênio, é solto, tenta ali aqueles que nasceram durante o milênio, aqueles que estavam ali com sentimento de rebeldia, e bastou Satanás, o tentador, ser solto, eles se aliam a Satanás e guerreiam contra o Senhor. Desce fogo do céu, consome eles. Satanás então é lançado no lago de fogo e enxofre, e dá-se início ali o julgamento de todo homem, desde Caim, todo ímpio que morreu desde Caim, estará agora presente diante do Senhor para ser julgado. Além desse momento da escatologia, veremos a seguir novos céus, nova terra e a Jerusalém celeste, lugar de habitação dos santos. O primeiro tópico da nossa lição diz o julgamento final. Primeiro subtópico, o presidente do tribunal. O Pai ortogou ao Filho todo o juízo, a fim de que ele tivesse todas as credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo, o juízo das nações e o julgamento final. Então, quem é o presidente desse tribunal? Jesus. Ele já foi o presidente do tribunal de Cristo, onde os santos compareceram, suas obras então foram provadas, toda a motivação, toda a intenção das obras, se essas obras então passando ali pelo crivo do julgamento do Senhor, se essas obras persistiram, foram galardoadas. Depois a gente vê Jesus também julgando as nações, porque ele que separa as ovelhas dos bodes, então aquelas nações que atenderam, que assistiram, que socorreram Israel, elas são ingressas no milênio, como vimos na lição passada, porém aquelas nações que receberam a marca da besta, aquelas nações que seguiram o anticristo e que compuseram ali aquele grande exército do anticristo contra Israel, essas nações então foram condenadas. E agora, por final, o juízo final. Também aquele que estará sentado julgando é o próprio Jesus. Ele ganhou esse direito, como vemos aqui em João capítulo 5, 22 e 23, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E em Atos 17, 31 lemos, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então esse Jesus, como lemos lá em Filipenses também, que ele então galgou essa posição, esse direito, por ser obediente, por ser humilde, obediente até a morte de cruz, e ele conquistou ali o direito de estar acima de todo nome, de seu nome ser honrado agora, e ele, conforme Deus provando, ressuscitando dos mortos, foi destinado para julgar todos. As qualificações de Jesus Cristo dão-se por sua obediência e humilhação voluntária. Ele esvaziou-se de todo o privilégio da divindade, assumindo a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Em decorrência de sua submissão ao Pai, Jesus foi exaltado soberanamente e restituído à sua posição apropriada. Filipenses 2,7 diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus o exaltou soberanamente, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele. Esta certamente será uma cena do juízo final. Então, quando lemos em Filipenses 2, 10, 11, estamos tendo essa imagem ali do juízo final, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nas lições que estudamos, vimos que a volta gloriosa de Jesus já é uma constatação para todos os habitantes da terra de que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que voltou de forma gloriosa, aqueles que negavam a sua existência, aqueles que viviam de forma marginal, longe de Deus, terão que constatar, cair por terra toda a sua ideologia, toda a sua filosofia, todas as suas convicções,
e declarar que Jesus Cristo é real, que Jesus Cristo voltou. E agora, diante do tribunal, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo subtópico, os livros do julgamento. Então, a Bíblia faz referência a livros no juízo final, os quais conterão certamente os registros das obras dos homens, e menciona especificamente o livro da vida. Então, Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, 13-8, 17:8, Apocalipse 20:12-15. Então, são referências que citam a respeito do livro da vida. Como diz aqui em Apocalipse 20:12, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, além do livro da vida, há os livros referentes às obras, né? Segundo o pastor Karamuru, ele disse que esse juízo, nesse tribunal, né, será um tribunal com todas as características, né, necessárias para um julgamento. Né? Será um julgamento público, pois a igreja estará lá, né, os anjos estarão lá. Então, será um julgamento onde o juiz é imparcial, é o nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. E também é um julgamento baseado em provas. Ainda que todos tenham direito à defesa, são inexcusáveis, né? Pois as provas estão lá registradas. Todos os atos dos homens estão registrados, serão, né, revelados naquele grande dia. Nada que está oculto ficará oculto eternamente. Naquele grande dia será revelado. Da mesma maneira como as obras dos crentes, né, elas foram reveladas, suas verdadeiras motivações no tribunal de Cristo, agora as obras, né, os pecados vão ser revelados no tribunal do juízo final. No tribunal de Cristo não se revelou pecado, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estavam em Cristo Jesus, mas se revelou as intenções, as motivações, né, das obras, para que elas fossem pesadas e galardoadas à medida que fossem dignas disso. Mas, no juízo final, todas as ações, todos os atos dos homens serão revelados, serão expostos através desses livros, onde estão registradas todas as coisas. O Espírito Santo, nos Salmos 56:8, 69:28, 139:16, revela também a existência de um livro de Deus, onde estariam escritas as condutas dos homens. Da mesma forma, o profeta Daniel 7, 9 e 10, como João, Apocalipse 20, 11 e 12, viu no juízo final livros sendo abertos. Então, em Daniel também temos essa referência a livros. Né? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10. Então Daniel também teve essa visão ali do juízo final. Jesus, por sua vez, mencionou a importância de se ter um nome escrito nos céus. Então aí já fala do livro da vida, que Jesus, quando aqueles discípulos voltam ali daquela missão, começam a se alegrar, porque viram os espíritos imundos se submeter ao nome de Jesus. E Jesus dizia, então, para que eles não se alegrassem com isso, mas primeiramente se alegrassem porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Está lá em Lucas 10:20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitos os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Evidentemente, Deus não precisaria de livros para tomar nota de todos os fatos. Entretanto, a abertura dos livros evidencia a onisciência de Deus em relação a todos os atos praticados pelos homens, assim como o conhecimento do que há de mais profundo no pensamento e sentimentos humanos. Então, claro que Deus é onisciente, mas como, voltando à referência do pastor Karamuru, ali são as provas, né? Ali são cada ato registrado. Então, nada foge, né, da onisciência de Deus. Aos Romanos, Paulo afirma que chegaria um dia em que Deus julgaria os segredos dos homens por Jesus Cristo. Romanos 2,16. Semelhantemente, a abertura dos livros da vida será a prova cabal para
os que reclamaram da condenação do juízo final. Embora todo julgamento tenha direito à defesa, eles são inexcusáveis, injustificáveis, pois, ainda que conteste, eu creio que ninguém teria coragem de fazer isso, porque está vendo a sua obra ali patente aos olhos de todos, mas a prova final de que eles agiram assim é que seus nomes não estarão no livro da vida. E todo aquele que não for achado no livro da vida é lançado no lago de fogo e enxofre. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Da mesma forma que quando Adão peca, se esconde, mas Deus, mesmo assim, o indaga, pergunta o que aconteceu, e ele tenta se explicar, jogar a culpa em Eva, a Eva joga a culpa na serpente, mas não tem como se desculpar, é inexcusável mesmo. Então, Jesus, como diz aqui em Mateus 7, 22 e 23, vão dizer: mas Senhor, e Jesus vai dizer que não os conhece, no sentido de que a iniquidade está visível, patente, não tem como se desculpar. O juiz divino não respeitará a aparência de piedade. Por isso devemos atentar para a manutenção de uma fé sincera, comprometida com a verdade. Em Apocalipse 21, 7, o Senhor afirma: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então é bom sermos sinceros nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, porque essa aparência de piedade não pode enganar aquele que tem olhos como chão de fogo. Como vimos, então, tudo será patente naquele grande dia. E também, como citamos a respeito do Tribunal de Cristo, fazendo esse paralelo, também temos que ser sinceros, porque também nossas obras serão expostas. Terceiro subtópico: o destino dos condenados. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus afirmou: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Então, na verdade, a condenação já foi optada pelo homem em vida. Ele já está condenado, como diz aqui em João 3,18. Ou seja, ele escolheu essa condenação. Então, naquele dia, como veremos mais à frente, o juiz vai apenas aplicar a sentença de algo que ele já tinha conquistado, o ímpio já conquistou, pois o salário do pecado é a morte, e essa morte não é a morte física, porque todos poderemos passar por ela. Então, o salário do pecado é a morte espiritual, a segunda morte. No juízo final, como acontece no tribunal de júri, o juiz que preside a audiência apenas aplica a pena. Assim, todos os réus daquele julgamento comparecerão condenados irremediavelmente. Naquele dia apenas conhecerão qual recompensa receberão por suas obras infrutíferas. O destino final inevitavelmente será a eternidade no lago de fogo. Então há também algumas correntes, algumas interpretações de que uma da que está na nossa declaração de fé é que só comparecerão ali os ímpios naquele tribunal. Mas outras correntes interpretam que também ali comparecerão, por exemplo, aqueles que vieram do milênio, aqueles que morreram no milênio. E os que morreram com Cristo não estariam no livro da vida. Então poderia haver tanto condenação como salvação nesse tribunal, segundo alguma linha, uma linha de interpretação escatológica. Mas a maioria interpreta que ali só vai comparecer os ímpios. Segundo o pastor Ciro Zibordi, provavelmente esses que morreram no milênio, aqueles que viveram com Cristo no milênio, haveria um julgamento que antecederia o julgamento final. Também o pastor Caramuru cita que ali naquele julgamento final poderia comparecer também aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que, por exemplo, morreram sem nunca ter sido anunciado a Jesus, como alguém de uma tribo indígena, isolada, que serão julgados de acordo com a revelação que estiver de Deus, porque Deus sempre fala, sempre se revela
através da natureza, através... Deus sempre falou de várias maneiras. Por último, agora, a Bíblia diz que ele falou através de seu Filho. Então, quem não teve essa revelação seria julgado com base na revelação que recebeu de Deus. Ninguém é inexcusável, todos terão que comparecer. Então, existem essas vertentes. A vertente que a Assembleia de Deus tem na sua declaração de fé, que ali só vai comparecer os ímpios. Então, esses outros julgamentos seriam em outros momentos, que não está claro na Escritura. Porém, fica claro que se há julgamento desses outros grupos ou não, nesse momento, só os que estarão no livro da vida poderiam se salvar. Aqueles que que fazem parte dessa segunda ressurreição por serem ímpios, obviamente não estarão no livro da vida e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Vale ressaltar que esse lugar de tormento não foi feito para os homens, e sim preparado para o diabo e seus anjos. Então essa condenação, a princípio, era para o diabo e seus anjos. Os homens que insistiram em seguir, em acabar escolhendo essa condenação. Portanto, os ímpios não serão condenados a este lugar por vontade divina, mas por conta das suas escolhas pessoais. Afinal de contas, o Criador não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam e vivam. Está lá em Ezequiel 33:11. Disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ao caso de Israel? Então o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor sempre instituiu atalaias para avisar. O Senhor sempre fala, avisa, alerta. Então os homens chegaram a essa situação por suas próprias decisões, porque a vontade de Deus era que todos se salvassem. Porém o homem decidiu não escolher a Deus, viver longe de Deus, não crer. Por isso já está condenado. Mas aquele que creu é salvo, louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, novos céus e nova terra. O fim do mundo. O cataclismo final da existência é tratado no contexto bíblico tanto pelos profetas do Antigo Testamento quanto por Jesus e os apóstolos em o Novo Testamento. Então, temos inúmeras referências falando sobre esse momento final. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse momento se dará no momento que Deus forma novos céus e nova terra. Então tudo está reservado para o fogo, como disse Pedro. Embora o texto bíblico não mencione cronologicamente os eventos acerca do fim, é possível identificar nas profecias os acontecimentos que precederão o juízo de Deus. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Quando se dá isso? No momento que o Senhor derrota ali Satanás, ali naquela batalha final, e após o milênio, e então Satanás já é lançado no lago do fogo e enxofre. Então, esse momento parece coincidir com a visão joanina do Senhor assentado no grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então, no momento, é consenso que no momento da instauração do trono branco, já céus e terra fugiram. De acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao resplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está sentado sobre o trono. Então, a partir daí, Deus renovará os céus e a terra. Segundo subtópico, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o lar eterno e o destino final dos salvos. Ela já existia no céu. É a cidade que Abraão anelou, cujo arquiteto e edificador é Deus. Em Hebreus 11:16 lemos: mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, os patriarcas, todos aqueles que dormiram no Senhor, os justos do Antigo Testamento, eles não ansiavam a cidade da terra, a Jerusalém da terra, mas a Jerusalém do céu.
Deus prometeu que habitaria com os homens, e eles seriam o povo de Deus, e o Pai Celeste estaria com eles para sempre. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, vemos que sempre o desejo de Deus foi habitar com os homens. Glórias a Deus. Em Adão, Deus, na virada do dia, passeava ali, no jardim com Adão. E vemos depois, quando Deus chama Abraão, amigo de Deus, depois em Moisés, quando Deus dá a lei, Deus dá todas as instruções para formar ali, para construir o tabernáculo no meio do arraial. Então, o tabernáculo era como se Deus querendo dizer assim: faça a minha tenda também. Vocês têm a tenda de vocês, vocês vão estar aí no acampamento, eu quero a minha tenda. Aleluias. Deus sempre quis habitar com os homens. Jesus, seu nome era o Emanuel, Deus conosco. E agora se cumpre, então, todo o desejo de Deus, toda a vontade de Deus, se converge nesse maravilhoso momento em que a Nova Jerusalém desceu do céu é o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus, que é a igreja do Senhor. A igreja glorificada estará com o Senhor eternamente. Glórias a Deus. Nessa cidade não haverá templo, pois seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. O templo é o próprio Senhor, não precisa de luz, pois a glória do Senhor irradia tudo. Glórias a Deus. Então será uma habitação maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico da nossa lição: a alma é imortal e a vida não cessa. Então a gente já viu o julgamento final, vimos o destino dos ímpios, vimos que, aleluia, Deus está preparando para nós, vai formar para nós um novo céu, nova terra, a cidade santa ela vai descer do céu, glórias a Deus. E agora, para que tanto a recompensa eterna quanto o castigo eterno seja justo, há necessidade da eternidade, ou seja, se a recompensa é eterna, o castigo também é eterno. Então essa alma do homem ela não morre, ela é imortal, tanto aqueles que estarão na presença do Senhor para todo sempre, como aqueles que estarão em condenação, em vergonha eterna. Primeiro ponto: sofrendo para sempre. Há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã, as quais são veementemente refutadas na Escritura: o universalismo e o aniquilacionismo. A primeira, o universalismo, acredita que as pessoas serão salvas, inclusive Satanás. Todas as pessoas serão salvas. Então eles acreditam que Deus é tão bom que vai salvar, nenhum ímpio vai parar no inferno. Deus vai salvar todos. A gente vê também no catolicismo romano, existe também a ideia do purgatório. A pessoa passa ali um tempo, depois ela sai do purgatório, ela vai então para o estado eterno de salvação. Porém a Bíblia não mostra isso, não há essa doutrina do purgatório na Bíblia, e nem há essa doutrina do universalismo. Pelo contrário, a Bíblia demonstra, veremos daqui a pouco um versículo que derruba essas duas doutrinas, essas duas heresias. Mas também lemos lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para que Jesus não seja. Então a gente vê sempre a diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio é aquele que aceita o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Também João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então não existe essa doutrina do universalismo, que Deus vai salvar todo mundo, a ponto deles acreditar que até Deus vai salvar Satanás, até Satanás vai ter salvação. Mas a Bíblia revela diferente, como veremos daqui a pouco. A segunda, em linhas gerais, o aniquilacionismo, ensina que a alma é mortal, e por essa ótica a vida cessará para os que forem lançados no lago de fogo. Então, é uma doutrina defendida pelos adventistas do sétimo dia, achando que aqueles que caírem no lago de fogo serão extintos, Então ali serão aniquilados. Então o seu castigo é só ser lançado lá e acabou, apagou. A alma dele morre ali. Mas a Bíblia revela de forma diferente. As Escrituras nos levam
por um caminho bastante diferente. Em Mateus 25:41, Jesus menciona fogo eterno e mais adiante arremata: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, se está dizendo que é eterno, é que não tem fim. Em Apocalipse 20:10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, achar que o lago de fogo e enxofre é um estado final, ou seja, que extermina a alma, né, é um erro, porque quando o diabo é lançado, o falso profeta e a besta, o anticristo, já estão lá há no mínimo 1000 anos. E nestes 1000 anos eles ainda estão lá, como diz aqui o versículo, onde está, né? Não está dizendo onde esteve. E de dia e noite serão atormentados para todo sempre. Tanto a besta, tanto o anticristo como o falso profeta eram homens, né? Foram prepostos de Satanás aqui na terra, mas eram seres humanos. Estão lá durante esse 1000 anos, então, quer dizer, não foram extintos, não foram aniquilados. Ora, o diabo foi lançado pelo menos 1000 anos após o anticristo e o falso profeta, no lago de fogo. E mesmo depois de tanto tempo, os que inauguraram o lago de fogo não foram consumidos. Se essa doutrina do aniquilacionismo fosse verdadeira, então nem o anticristo nem o falso profeta estariam mais lá, já teriam sido aniquilados. Certamente não serão nunca. Assim sendo, o aniquilacionismo não possui respaldo bíblico. O restante do versículo fulmina a possibilidade do universalismo ser uma doutrina verdadeira. A trindade satânica será atormentada para todo sempre. Também não vemos aí que nem Satanás, nem o anticristo, nem o falso profeta serem salvos, como diz o universalismo, que diz que Deus vai salvar todo mundo. Então, eles já estão lá, pelo menos esses dois já inauguraram há mais de 1000 anos, né, a partir do momento da volta gloriosa de Jesus, né, e passou o milênio, depois Satanás é lançado. Então vemos que eles não foram salvos nem aniquilados. Segundo subtópico, uma relação mais profunda. Uma promessa maravilhosa da Escritura está em 1 João 3,2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Agora na ilha de Patmos, João recebe a confirmação: e verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. A primeira expressão diz respeito à possibilidade de uma adoração ilimitada, cheia de alegria, pois, ao vermos a face do Senhor Jesus, desfrutaremos do impacto total de sua glória. Anelo não atendido a Moisés em vida, o qual somente teve um lampejo dessa glória no Monte da Transfiguração. Então, Moisés não viu essa glória, né? Ele queria ver a glória de Deus, né? No Monte da Transfiguração, depois, né, no Novo Testamento, ele aparece ali com Elias e veja Jesus transfigurado em glória. Mas essa experiência maravilhosa e completa só teremos ali, na glória, quando veremos o Senhor. E seremos então semelhantes, seremos reflexos dessa glória maravilhosa. A segunda parte do versículo vai mais além, revela quem pertenceremos para sempre, né? Então, quando diz que estaremos com o seu nome marcado, né? Nas suas testas estará seu nome, como se fosse, né, o selo ali de propriedade. Então, a quem nós pertencemos para sempre, o que acarretará que teremos em nós o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Semelhante ao Senhor, seremos perfeitos em justiça e santidade. Com essa promessa, vê-se claramente cumprido o desígnio eterno de Deus, manifesto segundo Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, seremos semelhante a Ele, um corpo semelhante ao dele, glórias a Deus, e refletiremos a sua glória. A vida nunca cessará, seja no céu ou no lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, todo esse resplendor, toda essa glória, tudo aquilo que é inefável, que foi preparado para nós, que é, aleluia, que como Paulo cita ali, conhecendo o homem que foi ao terceiro céu, conforme alguns estudiosos dizem que é ele mesmo, citando sobre sua experiência, sua revelação, mas ele não cita o que é, ele não diz que é ele para não se exaltar. Então, e viu coisas ali inefáveis preparadas para nós. Tudo que a gente está falando aqui, aleluia, sobre o céu, vai ser muito melhor, né? A Bíblia diz que o Senhor
é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, tudo que pensamos hoje será infinitamente maior, a glória. E o inferno também. Tudo que vemos, tememos e percebemos que será horrível, terrível, será também infinitamente maior o estado daquele que provar a segunda morte, que quer viver hoje sem Jesus e vai ter que receber o salário terrível, que é o salário do pecado, a morte. Concluindo, irmão, o juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra. Entretanto, os justos e injustos continuarão existindo. Os bons desfrutarão das delícias na presença de Deus em um novo mundo e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha individual. O livre-arbítrio humano e a soberania de Deus não são colidentes, mas complementares. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nós podemos viver de acordo com os nossos olhos, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? O comentarista, nosso irmão Fernando de cita aqui no livro de apoio, ele cita aqui lá em Eclesiastes 11:9, né? Que diz o seguinte: anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então nós temos o livre-arbítrio para escolher os nossos caminhos, para decidir como vivemos. Deus não interfere, Deus permite que escolhamos entre a vida ou a morte, mas isso não fere a sua soberania. Glórias a Deus, porque tudo isso, né, Deus já tem preparado, né, todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Tanto o juízo para aqueles que decidirem uma vida sem Deus, como a recompensa eterna para aqueles que creram, aleluia, e se renderam a Ele, aleluia, e receberam o dom gratuito, a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus, na próxima lição, já quase no finalzinho do nosso trimestre, do nosso estudo, estaremos então estudando a lição 12, o destino final dos mortos. Glórias a Deus. E faltando só mais uma lição que vai falar sobre esperando Jesus para hoje. Graças a Deus. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, somos gratos por tudo que o Senhor, Pai, nos apresentou através da Tua Palavra, nos revelou maravilhosamente, Pai, os segredos, Senhor Jesus, das últimas coisas. Nos ajuda, nos desperta, abençoa, Pai, a mocidade, Senhor Jesus, que eles possam viver, aleluia, não, aleluia, seguindo tudo aquilo que vem aos seus olhos, mas, como também Eclesiastes diz, aleluia, que o fim é temer ao Senhor, que eles possam temer ao Senhor, aleluia, e galgar as bênçãos, Pai, aleluia, nesta vida e no porvir, a vida eterna. Que Deus continue nos abençoando, abençoando a Escola Dominical, todos que compõem esse maravilhoso trabalho. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, desde hoje para todo sempre. Amém.